28ª Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 28 de novembro de 2017. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 28ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito a senhora secretária, a vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Ian Francisco Zanirato Salomão. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Luciana Moraes dos Santos. Márcio José Barbosa. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo Moraes dos Santos. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 11 presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet para acompanhamento da população. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Márcio da São José e Dr. Ricardo para auxiliar no procedimento. Eu não vejo que eu falo o nome dele. Eu falo errado? Todo dia ele fala que eu falo errado. Eu ia falar obrigado porque ela faz falar meu nome toda vez errado. Aí pensei e falei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. É? Luciana Moraes dos Santos. Ian Francisco Zanirato Salomão. Cícero Ribeiro da Silva. Josimar Rodrigues. Sérgio Donizete Ferreira. Paulo Roberto Pereira. José Roberto Batista Júnior. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Ricardo Ibrahim Valarelli. Reinaldo Moraes dos Santos. Vitor Bini Teodoro. Márcio José Barbosa. Obrigado. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, Luciana Moraes dos Santos. Segundo, Ian Francisco Zanirato Salomão. Terceiro, Cícero Ribeiro da Silva. Quarto, Josimar Rodrigues. Quinto, Sérgio Donizete Ferreira. Sexto, Paulo Roberto Pereira. Sétimo, José Roberto Batista Júnior. Oitavo, Mário César Garmes Timóteo. Nono, Neide Aparecida Teodoro de Lima. 10º, Ricardo Ibrahim Valarelli. 11º, Reinaldo Moraes dos Santos. 12º, Vitor Bini Teodoro. E 13º, Márcio José Barbosa. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Matéria em discussão e votação únicas. Projeto de Lei número 079/17.
Matéria em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei complementar número 023/17. Matérias em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei complementar número 022/17. Projeto de lei complementar número 024/17. Nos termos regimentais no meio, o vereador Márcio da São José para relator especial do projeto de lei número 079/17. A vereadora Luciana Rodeta para relatora especial do projeto de lei complementar número 024/17 e suspenda a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres. Reaberta a sessão, solicito a senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Ian Francisco Zanirato Salomão. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Luciano Moraes dos Santos. Márcio José Barbosa. Mário César Garmos Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo Moraes dos Santos. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 12 presentes e uma ausência. Consulto o plenário para dispensa da leitura das matérias, uma vez que todos já receberam as cópias dos projetos. O vereador que for favorável permaneça sentado. Aquele que for contrário que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Aprovado pelo plenário, passaremos para a apreciação das matérias. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 079/17 para conhecimento do plenário. Parecer no 062/2017, relator especial ao projeto de lei número 079/2017, autor, senhora prefeita municipal Almira Ribas Garmes. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e suplementar ao Orçamento Programa 2017 nos diversos departamentos municipais para atendimento das atividades que especifica. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 079/2017, relato a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização ao Poder Executivo para abrir créditos especial e suplementar no valor global de R$ 5.206.721,67 ao Orçamento Programa 2017. O crédito especial no valor de R$ 285.159,19 destina-se 1. Ao gabinete da prefeita, R$ 41.790,15 para manutenção dos serviços de gabinete, pagamento de despesas com indenizações e restituições, reembolso financeiro à empresa Fornesat relativas aos equipamentos locados no âmbito do contrato número 059/2016, destruídos pelo incêndio ocorrido no Paço Municipal em 17 de fevereiro de 2017. 2. Ao Departamento de Esporte e Lazer, R$ 243.369,04 para manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer, pagamento de despesas com indenizações e restituições que serão assim utilizados. A. R$ 237.723,15 para devolução de saldo financeiro à União, relativo ao contrato de repasse número 021-5004-88
2006, construção de centro esportivo da Barra Funda, celebrado com o Ministério do Esporte. R$ 5.645,89 para devolução de saldo financeiro à União, relativo ao contrato de repasse número 0371563-44/2011, reforma do antigo Plimec, celebrado com o Ministério do Esporte. Enquanto o crédito suplementar no valor de R$ 4.921.562,48 destina-se R$ 1.118.000 para manutenção de creche pré-escola, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, obrigações patronais, obrigações intra-orçamentário e aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS. 2. R$ 332.000, manutenção do programa de alimentação do servidor, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. 3. R$ 2.749.402,57 para a manutenção do ensino fundamental, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, obrigações patronais, obrigações intra-orçamentário e aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS. 3. R$ 1.500 para a manutenção da diretoria de cultura, pagamento de despesas com aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS. 4. R$ 19.000 para o departamento PSF, pagamento de despesas com obrigações patronais. 5. R$ 622.305,64 para parceiros do SUS, prestadores, média complexidade, pagamento de despesas com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. 6. R$ 15.000 para a Central de Regulação do Sistema de Média Complexidade, pagamento de despesas com diárias, pessoa civil. 7. R$ 20.000 para manutenção da Diretoria de Assistência Social, pagamento de despesas com obrigações patronais intra-orçamentário. 8. R$ 3.454,27 para registro de repasse de verba das entidades, pagamento de despesas com subvenções sociais. 9. R$ 40.900 para manutenção de diretoria de indústria, comércio e serviços, pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, obrigações patronais e aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional serão provenientes do excesso de arrecadação, do exercício corrente e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do anexo 2 da propositura, se enquadrando nos termos do inciso 2 e 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Quanto à iniciativa e competência, o projeto encontra-se devidamente elaborado nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 201, inciso 4º do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, o artigo 3º do projeto dispõe que fica alterada a programação orçamentária da despesa do município, estabelecida pelo Decreto Municipal número 6.066, de 2 de janeiro de 2017. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 079/2017, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 28 de novembro de 2017, Márcio José Barbosa, relator. Coloque a apreciação o projeto de lei número 079/17, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de créditos especial e suplementar ao Orçamento Programa 2017 nos diversos departamentos municipais para atendimento das atividades que especifica. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação.
Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 079/17. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim e, se contrário, responda não. Luciana Moraes dos Santos. Cícero Ribeiro da Silva. Josimar Rodrigues. Sérgio Donizete Ferreira. Paulo Roberto Pereira. José Roberto Batista Júnior. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Vitor Bini Teodoro. Márcio José Barbosa. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafo à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Coloque em segundo turno de apreciação projeto de lei complementar número 023/17, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 03/1997, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Paraguaçu Paulista e dá outras providências. Está em discussão presente projeto em segundo turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar número 023/17 em segundo turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim e, se contrário, responda não. Luciana Moraes dos Santos. Cícero Ribeiro da Silva. Josimar Rodrigues. Paulo Roberto Pereira. José Roberto Batista Júnior. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Reinaldo Moraes dos Santos. Vitor Bini Teodoro. Márcio José Barbosa. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Presente projeto de lei complementar recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado em segundo turno, expedir e encaminhar autógrafo à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Coloco em primeiro turno de apreciação projeto de lei complementar número 022/17, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera o artigo 7º da lei complementar número 036/2000, que estabelece normas de uso e ocupação do solo em área no entorno do balneário municipal. Está em discussão presente projeto em primeiro turno. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, servidores desta casa, público presente, os amigos que nos acompanham via internet, o meu boa tarde. Esse projeto eu estava analisando, inclusive eu fiz um requerimento à administração, solicitando algumas informações para poder ter um conhecimento maior em torno desse projeto, que é a questão do loteamento em torno do balneário municipal. E eu fiz um requerimento solicitando algumas informações em relação a todos os projetos de loteamento protocolizados no período de 2015 a 2017 no município, bem como seja informado por meio de croquis ou imagem a localização das respectivas áreas a serem loteadas e os dados atualizados dos respectivos proprietários. Até porque tramitava nessa casa, quando eu fiz o requerimento, dia 21 de novembro, eu fiz o requerimento, e não teve tempo hábil de obter a resposta. Até para formular um voto mais profundo em relação a esse projeto, para ter um acesso maior. Li o projeto, não é ruim o projeto de você alterar a questão da metragem de 800 para 450 metros, acaba favorecendo. Como são 2 turnos,
Espero que até o segundo turno de votação eu receba esse material para ter uma formulação maior, mas, a princípio, votarei favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto de lei complementar em primeiro turno. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Meu boa tarde a todos, ao senhor presidente, aos membros da mesa diretora, os companheiros de trabalho desta Casa de Lei, público presente, imprensa falada escrita, aos internautas que nos acompanham via online. Boa tarde a todos, em especial a Deus, que nos concedeu esse dia maravilhoso. Eu, analisando o projeto, votarei favorável ao primeiro turno, provavelmente também ao segundo turno. Ao analisar, eu vejo que é bom tanto para os proprietários, para quem também vai estar adquirindo esses lotes, visando uma vez que aqueles que não podem comprar um lote maior, essa medida sendo menor, vai possibilitar aí a compra. E para aqueles que estão também loteando, vendendo, será muito bom, porque a medida sendo menor, geralmente vai ser vendido mais depressa. Assim, analisando, pensando, creio desta maneira. Então, o meu voto é favorável, porque, com certeza, vai ir ao encontro aí, né, daquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, né, menos dinheiro, mas poderá negociar aí, e interessar, assim, um lote poderá aí negociar com menos dinheiro. E um lote maior, mais dinheiro. Para aqueles que têm, é bom. Mas para aqueles que têm pouco dinheiro, nessa diminuição da metragem para a venda, seria maior, bem melhor e favorável. Por isso, meu voto é favorável já no primeiro turno. Com certeza, no andar aí, o segundo turno possa ser também favorável. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação nominal e o quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicita a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar número 022/17. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim, se contrário, responda não. Luciano Moraes dos Santos. Cícero Ribeiro da Silva. Josimar Rodrigues. Paulo Roberto Pereira. José Roberto Batista Júnior. Mário César Garmes Chumótio. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Reinaldo Moraes dos Santos. Vitor Bini Teodoro. Márcio José Barbosa. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Presente projeto de lei complementar recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado em primeiro turno. A próxima sessão plenária para deliberação em segundo turno. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei complementar número 024/17 para conhecimento do plenário. Parecer número 063/2017, relator especial, projeto de lei complementar número 024/2017, autor prefeita municipal Almira Ribas Garmes, altera o artigo 7º da lei complementar número 125/2010 para majoração do desconto referente aos custos de administração do PAS, incidentes sobre o valor pago aos estabelecimentos comerciais credenciados no programa. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para exarar como relator especial parecer sobre o projeto retroespecificado, relata a seguir as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa alterar o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Complementar número 125/2010 para a majoração do desconto referente aos custos de administração do
do PAS de 1% para 2%, incidente sobre o valor pago aos estabelecimentos comerciais credenciados no programa. O Programa de Alimentação ao Servidor Público Municipal, PAS, é destinado a todos os servidores públicos integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. De acordo com a justificativa apresentada pela excelentíssima senhora Prefeita Municipal, foi realizada uma negociação entre as partes, Prefeitura e estabelecimentos comerciais credenciados, no qual acordaram na majoração hora proposta de 2%. Quanto à iniciativa e competência, o projeto encontra-se devidamente elaborado nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 201, inciso 4º do Regimento Interno e o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar o projeto e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emitindo assim parecer favorável ao projeto de lei complementar número 0024/2017, em conformidade com o parecer favorável expedido pelo Procurador Jurídico da Casa, concernente à matéria, e reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 28 de novembro de 2017, Luciana Moraes dos Santos, relatora. Coloco em primeiro turno de apreciação projeto de lei complementar número 024/17, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que altera o artigo 7º da lei complementar número 125/2010 para majoração do desconto referente aos custos de administração do PAS, incidentes sobre o valor pago aos estabelecimentos comerciais credenciados no programa. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno. Com a palavra, o vereador Vitor Bini. Senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres companheiros vereadores, público que se faz presente nessa tarde, meu mais cordial boa tarde. É bom a gente ter um tempo para discutir o projeto com mais ênfase aí. E eu gostaria de falar alguns dados que me levam a um entendimento sobre esse projeto de lei que a prefeita nos manda. Logo aqui em junho, quando nós mudamos o valor do cartão PAS para R$500, era 323, foi para 500, nós pagávamos ao ano, os 1.700 servidores, a prefeitura pagava R$615 mil para manutenção mensal do cartão. Hoje, como diz o próprio texto da lei, nós pagamos R$855 mil ao mês. Eu acho que isso foi uma conquista super importante do servidor, não tenho dúvida nenhuma disso. E o cartão PAS, ele é administrado por uma empresa que não é daqui, ela é do Rio Grande do Sul. Ela chama CAP Software Consultoria de Informática Limitada. E ela é paga para fazer essa taxa de administração, que é conhecida, né, para manutenção do cartão PAS. Isso não é uma novidade, ela ganhou a licitação, enfim, e fez por 1%. Inclusive, a licitação ela é vencida pelo menor preço de taxa de administração, quando é conquistada. E aí fui procurar um pouquinho sobre o que os grandes pensadores, né, o comércio fala sobre isso. Encontrei uma matéria aqui no Diário do Comércio, que é relacionada à FEComércio de São Paulo, e é o seguinte: hoje em dia, qualquer estabelecimento comercial utiliza cartão de crédito. E eu me lembro muito, vereador Paraná, vereador Paulo, que sempre falam muito sobre o pequeno empreendedor aqui na nossa cidade. Hoje o cartão de crédito ele representa significativo das vendas da pessoa. E a taxa rotativa de cartão de crédito é extremamente alta, inclusive administrativa. Então, se você tem aí R$100 de venda, normalmente a FEComércio acredita que 30% de tudo que você vende fica para a operadora de cartão. Vejam, dos 800 mil que a gente gasta por mês, quando nós pagávamos 317 aos servidores, a empresa levava R$73.800 ao ano
para o Rio Grande do Sul. Ou seja, ele tirava de Paraguaçu, é um direito, é um serviço que ele presta, mas ele levava R$ 73.800 ao ano. Mais ou menos, o custo que ele tinha com isso era R$ 6.000 reais. Aliás, o que ele ganhava com isso era 6 mil ao mês. Se nós aprovarmos uma lei alterando de 1 para 2, isso dobra. E não dobra para 12 mil, porque isso era o valor quando nós pagávamos 317. Ou seja, quando foi para 500, isso já aumentou. Hoje é R$ 8.555 ao mês. Ou seja, só de cartão Paz são R$ 205 mil que vão diretamente para o Rio Grande do Sul. Na minha opinião, vereador Paulo, isso tira diretamente do pequeno comerciante, do vice-prefeito, por exemplo, que tem um pequeno mercado, que trabalha com uma média de lucro de 3%, porque ele não vende o serviço agregado. O que eu quero dizer com isso? Os supermercados maiores vendem a esfirra, vendem a mussarela fatiada, e eles conseguem agregar valor no serviço, e conseguem aumentar com isso a taxa de renda. E para um supermercado que fatura entre 1% e 3% e paga 30% de juros do cartão, mais taxa administrativa? É justo, vereador Paraná, por exemplo, com o pequeno empreendedor da nossa cidade, se nós tivéssemos os valores agregados, como nós já sugerimos à prefeita, por exemplo, com lanchonetes, beleza, acho que é justo, porque as grandes empresas do Brasil, Cielo, Mastercard, Visa Electron, todas essas que nós conhecemos, elas cobram uma taxa maior do que a CAP, mas a CAP não é da nossa cidade. Ela ganha para fazer um serviço que ela nem está operando aqui. Nós pagamos para administrar. Para ela dar uma segunda via, você tem que pagar, por exemplo. Então, 1% parece muito pouco, mas são R$ 200 mil ao ano que vão embora de Paraguaçu. Se nós formos pensar numa compra aí, se o cara for no supermercado Avenida, no supermercado Cavacame, no supermercado Continente e usar os R$ 500 direto dele, 1% da compra, poderia ser o Danone que ele não leva para o filho dele. Poderia. A gente não sabe qual é a situação que é. Então, no meu entendimento, hoje a taxa do cartão ela é altíssima em todos os segmentos, mas, sobretudo, aí, o que mais perde, isso é um dado do Diário do Comércio, que eu acredito que é um instituto bacana e que tem dados consolidados. Os que mais perdem são os supermercados e as drogarias, que possuem margens líquidas menores de 2% a 3%. Então, no meu entendimento, senhor presidente, é um erro, em pleno tempo de crise, nós mudarmos essa lei e prejudicar diretamente aí o micro e o pequeno empreendedor. São as minhas considerações. Obrigado e boa tarde. Continua em discussão, presidente, projeto de lei complementar. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Senhor presidente, cumprimento a mesa, aos demais colegas, aos servidores dessa casa, a todo o público presente. Eu vou seguir, né, o voto do vereador Vitor Bini, pois, ao meu ver, agora não é hora de reajuste nenhum, né? E eu já parto da premissa o seguinte: foi feita licitação dessa empresa a 1%. E agora você vem e aumenta esse valor através de um projeto de lei, né? Não acho coerente essa forma. E outro ponto também, que eu fiquei meio estarrecido, é que fala no projeto que foi feita uma reunião com os lojistas, com o comércio local. E, no entanto, nós que votamos, nós que somos uma casa de leis, nem ficamos sabendo. Ficamos sabendo com a apresentação do projeto agora.
Entendeu? Então, é mais um motivo para eu ir contra esse projeto. É um projeto que onera o empresário da cidade, manda esse dinheiro, como bem disse o vereador, lá para um outro estado e conversou com todo mundo, menos com a Câmara Municipal, com os vereadores. Conversou com todo mundo, menos com quem tem o poder de voto. E eu falo, se essa Câmara, né, ficar falando amém, 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 sem ter um diálogo entre executivo e legislativo, nós estamos deixando ser levados pelo sentimento de menosprezo do executivo com a Câmara. Então, peço aos vereadores que votem contrário, porque tem que partir um diálogo. Projetos assim, tem que existir um diálogo, uma conversa com nós vereadores. Então, eu peço o apoio dos vereadores para votarem contra esse projeto. Porque só assim a gente vai conseguir ter esse diálogo aberto com o Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Paraná do Sindicato. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento a todos os membros da mesa, aos nobres vereadores, à imprensa escrita e falada e ao público presente. Meu boa tarde. Bom, como o vereador que me antecedeu disse, não é momento para aumento. E conforme eu tenho acompanhado aqui essa propositura, esse projeto, de acordo com o Departamento de Planejamento, foi realizada uma negociação entre as partes, chegando a um consenso de 2%, conforme consta esta propositura. Né, senhor presidente, não foi apresentado nenhum documento que comprove essa negociação, né, que comprove que houve este consenso entre as partes. Devido à falta de documentação que comprove esta negociação, o meu voto é ao contrário. Eu acho que nós, como representante do povo, eu acho que a gente deveria ter participado, intermediado entre as partes essa negociação, para que a gente conseguisse, de fato, né, preservar e garantir sempre a transparência de ambas partes. Infelizmente, a gente só tem um documento, uma propositura, né, dizendo que houve essa negociação e que houve este consenso. No meu ponto de vista, né, o meu voto é desfavorável devido nessa esse procedimento que foi tomado pelo departamento responsável. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e a todos que nos acompanham via online, a imprensa falada e escrita, eu quero já, desde já, na minha fala, usar até mesmo pela fala dos vereadores que me antecedeu. Por isso que há 2 turnos. Esse 2 turnos, primeiro e segundo turno, para nós ter aí uma resposta, analisar. Eu não acho que o Executivo ele ia deixar de favorecer o nosso comércio local para favorecer uma empresa lá de fora. Até então, nesse primeiro turno, a gente poderia votar favorável, todos os vereadores votar favorável, e trazer o debate para o segundo turno, analisando de fato o que está acontecendo, já que não veio nenhum da parte do Executivo, nenhum assessor de gabinete do Executivo, para nos trazer uma resposta. É primeiro turno.
Então, fica muito primário nós se antecipar e votar contrário sem saber o que está acontecendo. É isso que me traz a essa tribuna dizer para os nobres vereadores que quando um projeto é de primeiro e segundo turno, nós não pode tomar uma iniciativa tal, radical, sem primeiro analisar e conversar e debater. Embora o processo todo do projeto é democrático. Quem quiser votar favorável vai votar favorável, quem quiser votar contrário vai votar contrário, mas se existe a possibilidade de discutir, trazer para um segundo turno, para nós trazer uma decisão bem elaborada, ainda que seja contrário à lei da administração, aí é a coerência desta Casa de Lei, porque é para isso que tem um segundo turno. Nós não podemos, qualquer documento que chega, que tem primeiro e segundo turno, já no primeiro turno arrebentar. Eu vou votar favorável, vou procurar analisar as vias de fato, e aí no segundo turno o meu voto pode ser contrário, se assim os nobres companheiros entender que nós temos que discutir num segundo turno e para um segundo turno. É para isso que existe primeiro e segundo turno. Quando, por via das dúvidas, nós estamos em dúvida, nós temos ainda a oportunidade de não errar, de não falhar. Analisar muito mais declaradamente para vir e trazer aí, né, para a votação, uma votação consciente. Porque, como eu já disse, eu não acredito que o Executivo vai favorecer uma empresa lá de fora, né, acender um comércio local onde o próprio Executivo ele precisa mostrar e desempenhar um bom papel nesse exercício dos 4 anos de trabalho. Eu não acredito, por isso que eu vou votar favorável, peço aos nobres pares, se existe a possibilidade do segundo turno, que vocês tendo a certeza do teu voto, vote no segundo turno. Pode vir aqui, meu querido. A parte, vereador Vitor Bini. Gordinho, você está cansado, hein, gordinho? Vereador Paulo, eu discordo do senhor, porque assim, a licitação ela é ganha pelo menor preço da taxa de administração. Então, a empresa sabia que o valor que ela ia receber, que é 1%. Ela, inclusive, já recebeu o aumento quando o cartão passo foi aumentado. E, sobretudo isso, fazem 5 dias que esse projeto foi protocolado. Havia tempo de um representante, ou, inclusive, essa reunião que houve, ser comentada com os senhores vereadores. Então, eu concordo com o senhor que o segundo turno tem que ser valorizado, sim, mas quando o problema diz respeito ao legislativo, o senhor, no 3º mandato, deveria lembrar que nós precisamos ter uma autonomia sobre as nossas leis, e, sobretudo, com o respeito que o Executivo precisa ter com a gente. Pelo menos é uma opinião. Obrigado. Com certeza, vereador. É pelo fato de eu estar no 3º mandato que eu levo esta casa, convido esta casa, os nobres vereadores, para ir para o segundo turno. É bem por isso. Pela experiência que eu tenho, que você não pode perder o direito do teu voto no segundo turno. Analisando vias de fato, você chegar no segundo turno, você pode votar contrário e matar também do mesmo jeito, como eu também posso votar contrário. É essa a experiência que tem um vereador de 3 mandatos. Ele entende até então que nós podemos recuar no segundo turno, votar contrário, depois de analisar bem, elaborado bem esse projeto. Nós não podemos, no primeiro turno, já decidir e votar contrário se nós temos oportunidade de analisar, apurar bem mais as vias de fato. Como o nobre vereador falou que não apareceu ninguém, nesse espaço para o segundo turno, nós vamos cobrar a administração que possa vir um representante trazer para nós maiores esclarecimentos. Isso faz parte de uma experiência de trabalho desse nobre vereador, já que o vereador lembrou muito bem que esse vereador está 3 mandatos já na Casa de Lei. É por isso que eu chamo a responsabilidade para um segundo turno. Este vereador, depois de analisar, posso votar juntamente com o nobre vereador. Posso votar contrário. E aí? O que os vereadores acham? O vereador está certo de levar para o segundo turno, uma vez que nós temos mais tempo e apto para discutir o projeto? Muito obrigado.
Continua a discussão do presente projeto. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, quero aqui ocupar bem os minutos aqui que são direcionados à minha pessoa. Vereador Vitor Bini foi bem feliz na fala em que ele disse. Eu vou discordar do nobre amigo, companheiro Paulo, porque quando é um projeto, principalmente em questão em que vai aumentar o encargo, nesse caso, principalmente aos nossos comerciantes, tempo para conversar com esta Casa de Leis, houve sim. Falar que não houve tempo, eu discordo. Porque quando você elabora um projeto, tem a intenção de elaborar um projeto, e você já entende que esse projeto, ele é polêmico, principalmente pelo momento político, analisando o momento político que nós vivemos, não é o momento ideal para colocarmos um encargo para o nosso comerciante. Então, 2 turnos de votação. Se eu já entendi que o projeto e eu vou votar contrário, não preciso de 2 turnos. A questão é que o executivo teve tempo hábil sim. E eu quero que me prove o contrário, o executivo, se não teve tempo para discutir. Porque, a princípio, a reunião, 2 meses atrás, com os comerciantes, e a taxa que a administração colocou, que era para ser aprovada, não era 2%, era 4% para o comerciante. 4%. Os comerciantes, não. Então pode, nós não vamos aceitar cartão. 4%. Então vai para 2%. Ficou a discussão. Só que quem vota somos nós. Neste caso, deveria ter tido um diálogo antes, quando está elaborando o projeto, marca o diálogo. Não é depois que lançou o projeto aqui, que depois nós vamos ter que conversar com eles. O projeto tem que ser antes, tem que ser analisado antes, discutido antes. Só um minuto, vereador. O projeto tem que ser discutido antes. Não depois que o projeto foi protocolizado aqui na Câmara. Você entendeu? E nós sabíamos. Você teve 2 meses atrás, conversou com os comerciantes em relação desse aumento, que, ao meu ver, não é o momento para nós aprovarmos isso. Por que não teve tempo para conversar com o Legislativo? Essa é a questão. Por que não teve tempo? Poderia sim ter marcado aqui conosco, ó, nós estamos com um projeto assim, 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 e vamos apresentar a Casa de Leis, antes de mandar o projeto para cá. Então essa história de que não teve tempo, isso é conversa fiada, isso é balela. Nós não vamos cair aqui no conto do vigário, não. Então, eu acho que tempo tem, principalmente num projeto desse que vai onerar o comerciante. Embora, já foi falado aqui em relação a algumas taxas de cartão de crédito, que os valores aí vão de 3% a 4%, e é um valor até alto em relação a que as pessoas, o contribuinte ou quem tem, paga, poderia sim, de repente, votar um projeto desse. Não nesse momento. Esse momento não é apropriado para a votação e para o aumento do encargo. O vereador Vitor Bini, quando disse aqui da licitação, já sabia qual seria a taxa. Era para ir de 1% para 4%. Imagine qual que seria o valor. 4% se mandasse o projeto para cá. Aí não teve acordo, vai para 2%. E o Paraná disse aqui também o seguinte, em relação ao acordo. Geralmente quando você faz um acordo, você manda descrito aqui para essa Casa de Leis, olha, foi feita uma reunião e de acordo com os estabelecimentos comerciais, todos os estabelecimentos comerciais ali assinaram, que participaram desse acordo, concordaram. No projeto não tem. Então, ao meu ver, não deve ser levado para o segundo turno. Deveria ter conversado antes, para discutirmos e votarmos. Talvez se tivesse essa questão, é que, infelizmente,
O Executivo peca muito por falta de diálogo com o Legislativo. Isso já foi falado muito aqui, já conversei muito com os vereadores da base da prefeita em relação à questão do diálogo. A questão do diálogo é um impasse muito grande entre Executivo e Legislativo, como se não precisasse ouvir o Legislativo. Vem, manda e nós somos obrigados. Não, não somos obrigados a nada. Se tivesse discutido antes, apresentado aqui de forma concisa, coesa, em relação ao projeto, é uma coisa. Mas mandou o projeto, já entrou para a sessão extraordinária e já vamos votar? Não, eu li várias vezes o projeto. Eu fui a fundo estudar. Não é o momento para aumentar aí a carga em relação aos nossos comerciantes. O momento de crise que nós estamos vivendo, eu acho que a administração foi infeliz ao mandar esse projeto para cá. Esse não é o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão presente projeto em primeiro turno. Com a palavra, vereador Marinho Timóteo. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, nobres vereadores, eu acho extremamente importante o alerta que os nobres colegas estão fazendo. Mas, se a gente votar hoje sim, o projeto vai ser aprovado em primeiro turno, não vai ser, não vai entrar em vigor. Entrará em vigor somente se votar sim agora e no segundo turno. Se a gente votar sim agora e no segundo turno votar não, o projeto não entra em vigor. Então, eu acredito que a gente pode ter esse tempo para discutir melhor, né? Porque se tiver alguma coisa aí que a gente não entendeu adequadamente, a gente enterrar esse projeto agora, depois não tem como voltar. Por outro contrário, se for da forma que os colegas estão falando, tem como corrigir. Então, por esse motivo, eu vou votar favorável, eu já vou dar parte já, vereador, e estudar mais o projeto para a gente conseguir fazer uma discussão mais profunda no próximo turno. Mas acredito que é importante essa preocupação dos nobres colegas, mas eu acho que no caso desse projeto, como é em 2 turnos, a gente tem tempo de corrigir, caso seja algo que vai prejudicar a nossa cidade. O vereador, pode... A parte, vereador Paulo Japonês. Considero a todos saudados. Eu quero dizer ao vereador Josimar, amigo e companheiro de trabalho desta Casa de Lei, eu não sei por que a ânsia já no primeiro turno, esse desejo tão potente de já votar contrário, se uma vez foi falado que tem um segundo turno, que nós podemos analisar bem, discutir, trazer para um debate mais claro, fazer com que venha da parte do Executivo algum assessor para nos trazer mais profundamente, porque, como eu já disse, eu não creio que o Executivo vai vir com a lei para lesar, acender o comércio e mandar esse dinheiro para fora. Agora, é muito primário da parte do vereador já chegar e querer eliminar e não dar a oportunidade para esta casa discutir. Encerrou seu tempo, vereador. Muito obrigado. Obrigado, Neide. Estava desatento aqui. Então, para finalizar, eu respeito o voto dos colegas, né? Mesmo os colegas que vão votar contra, agora no primeiro turno, mas eu gostaria de justificar o meu voto, ok? Eu quero ter mais tempo para eu entender e poder fazer um voto mais consciente. Obrigado e boa tarde. Continue a discussão projeto em primeiro turno. Com a palavra, vereadora Neide Teodoro.
senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento toda a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que está presente, internautas, pessoas que estão nos assistindo via redes sociais. Eu quero pedir aos nobres colegas vereadores, diante da manifestação de vocês, que vão votar contrário a esse projeto, que vocês oportunizassem ao Poder Executivo os esclarecimentos necessários que não foram dados para um total convencimento. Eles já sabem, né, de antemão, o posicionamento de cada um de vocês. Então, eu acho assim, vamos levar para o segundo turno. Lá, eles já estão sabendo o posicionamento de cada um, que não vai passar se não tiver uma real explicação. Então, eu acho assim, não vamos matar um projeto já no primeiro turno, sem oportunizar o Executivo a prestar os esclarecimentos necessários para o nosso convencimento. Eu dou a parte, senhor vereador. A parte, vereador Paulo Japonês. Como eu estava dizendo, o vereador Josimar, muito ansioso, né? Muito assim, já no primeiro turno, para eliminar. Nós temos que chamar mesmo a responsabilidade do Executivo e discutir. Mas isso que é gostoso. Não é chegar já matar, se nós temos a possibilidade no segundo turno, ninguém vai impedir você, vereador, e nem os demais desta casa, de, no segundo turno, recusar o projeto. Até eu. Se eu não tiver um esclarecimento da parte do Executivo bem claro, também votarei contra. Darei minha palavra que votarei contra. Se for um caso de lesar a nossa sociedade, lesar os nossos comerciantes, votarei contra. Mas nós temos que dar a oportunidade deles virem aqui e nos trazer um esclarecimento, uma resposta. Não é chegar, por isso que tem um segundo turno. Por isso que é feito esse projeto, a lei de primeiro e segundo turno. Muito obrigado pela parte. Então, para encerrar, eu peço aos nobres colegas vereadores que levemos esse projeto para o segundo turno, para que tenhamos uma possibilidade de maiores esclarecimentos. Pois não, vereador? A parte, vereador Vitor Bini. Obrigado, vereadora Neide. Claro que eu concordo com vocês, porém eu quero fazer um pequeno alerta aos dois vereadores que estão alertando tanto do segundo turno. Nós já tivemos 24 projetos de lei complementar aprovados nessa casa. Quantos o Executivo veio conversar com a gente, seja da transição do primeiro para o segundo turno? Esse é o meu questionamento. Até hoje não houve, não é esse que vai ser diferente. Obrigado. Então, nós temos o nosso nobre colega Arides, que se faz presente, que leve, Arides, essa reivindicação à senhora prefeita, dizendo que os vereadores necessitam desse esclarecimento para que no segundo turno seja oportunizado a votar favorável ou não. Fica o alerta para a prefeita, né, e que venha prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Márcio da São José. Nobres vereadores, senhor presidente, meu boa tarde, aqueles que estão nos assistindo também, pelos meios de comunicação. Eu acho que temos que seguir a linha, né, do bom senso. Nós temos uma oportunidade, né, de 2 turnos, temos que propiciar o diálogo. Se nós queremos cobrar o diálogo de alguém, vamos dar a oportunidade de ter esse diálogo, né? E qualquer dúvida que nós tivermos com relação aos projetos, acho que a Câmara, né, tem a autoridade necessária, né, para cobrar as explicações. Acho que nós somos os maiores interessados nisso, né? O Executivo, enquanto quer aprovar as leis, ele tem a liberdade também de não informar nada. Mas nós, né,
temos esse direito de exigir que venha. Então, se não veio, acho que porque nós também não o cobramos nesse ponto. Já dou a parte, senhor. Né? Nós não cobramos nesse ponto. Nós temos que olhar a questão não só política, mas temos que conhecer a viabilidade técnica do projeto, né? E da execução, né? do que está sendo colocado. Se a empresa, né, a 1%, né, não sabemos qual é a realidade hoje disso, né, do que está influindo, por que teve que aumentar para 2%. Então, nós temos que ter o conhecimento técnico, né, de por que está sendo esse aumento. Nós não temos. Se nós não temos, por que nós vamos negar o projeto agora, se nós temos a oportunidade de um segundo turno? Precisamos conhecer a viabilidade técnica do projeto. E outra coisa também, nós estamos dizendo aqui que nós queremos proteger o funcionário, e se nós votamos não agora, nós não sabemos a implicação que isso vai ter numa renovação de contrato, né, do que pode acontecer daqui para frente. E se a empresa encerra o contrato, para de fornecer o serviço da administração do cartão, como ficam os funcionários sem o cartão alimentação? Nós não temos essa dimensão. Então, nós precisamos ter esse bom senso hoje, né? Se nós temos uma oportunidade de ter a outra votação no segundo turno, né, eu queria chamar os nobres vereadores a esse bom senso, né? Nós votarmos sim nesse primeiro momento, vamos escutar o executivo, escutar também a empresa administradora do cartão, se for o caso. Nós temos aí como enviar um requerimento para esse caso e solicitar as informações necessárias, né? Então, temos que estar aberto a isso e ter cuidado a esses pontos que eu levantei. A parte, vereador Paulo Japonês. Parabéns, vereador Márcio, foi muito feliz na sua fala. O que eu quero dizer, se nós cobramos tanto diálogo, por que nós não aceitamos dialogar, sendo que tem o segundo turno para votar contrário? Nós cobramos que eles não dão esclarecimento, pois se nós chamamos a responsabilidade agora, por que nós vamos votar no primeiro turno contrário, se nós temos a possibilidade de chamar eles para o diálogo? Quer dizer, então nós que não estamos querendo diálogo. É nós que já estamos querendo matar o projeto, matar e não chamar para conversa. É isso que eu estou achando interessante da parte do vereador Josimar, quando ele pede o diálogo para o executivo, que o executivo não tem diálogo, que não vem conversar nessa casa, mas quando nós temos a oportunidade de levar para um segundo turno e chamar a responsabilidade. Ué, vereador, eu estou respondendo naquilo, então você está contradizendo o que você está falando, porque você fala que eles não discutem. Encerrou o tempo, vereador. Essa é a minha ponderação, senhor presidente. Continua a discussão, presidente do projeto. Com a palavra, vereador Cícero Policial. Pessoa do presidente Ian Salomão, saúdo toda a mesa diretora, os vereadores presentes, amigos e ao público presente. Esse projeto, gente, eu respeito a opinião de cada um, tanto quem está contrário como quem está favorável, mas como o nobre amigo Paulo falou, eu parabenizo ele pelas palavras, porque se nós pedimos o diálogo, nós estaríamos se fechando para esse diálogo, tendo a possibilidade de um segundo turno. Respeito a opinião de cada um, tá? E o meu voto será favorável e virá essa discussão, e num segundo turno também poderei votar contrário. A partir do momento que nós, como já foi dito, resolvermos a situação em primeiro turno, poderia ter sido mandado para primeiro turno, não para 2 turnos. Então, como são 2 turnos, temos que dar eu, particularmente, darei essa oportunidade para votar favorável em primeiro turno e analisar a questão do segundo turno. Essas são as minhas considerações.
Continue a discussão presente projeto de lei. Com a palavra, vereador Luciano da Débita. Boa noite, senhor presidente, demais da mesa diretora, imprensa falada e escrita, público presente, nobres vereadores presentes também. Eu quero deixar meu posicionamento, apesar de... Luciano, só um minutinho, pedir para os vereadores se acalmarem um pouquinho e prestar atenção na colega, por favor. Tudo bem, obrigada. Então, eu gostaria de colocar meu posicionamento. Vitor expressou muito bem, entendeu? Ele e o Júnior, acho que todos aqui expressaram muito bem. Porém, eu vou junto com o Paulo, porque eu acho que é muito importante nós refletirmos, porque, de repente, nós poderíamos estar fazendo uma votação que poderia prejudicar a população. Então, em prol dessa população dos comerciantes, de repente, uma nova contratação com taxas até mais altas, poderia também, entendeu, surgir nesse momento, já que, de repente, essa votação poderia romper essa transação que existe com essa empresa. Então, eu acho importante nós conversarmos, nós abrimos esse espaço. Eu sei que a administração, muitas vezes, nos deixou meio abandonado, muitas vezes nós solicitamos a presença e muitas vezes não houve esse diálogo. Mas, nesse momento, em prol dos comerciantes, eu vou votar favorável, porque temos o segundo turno. E desde já, convido, peço à administração que ceda alguém para nos esclarecer melhor. Nesse momento, meu voto é favorável. Isso não garante que na próxima eu votarei favorável. Porque o que eu não quero é prejudicar a população. Ok. A parte, o vereador Vitor Bini. Novamente, minha saudação, agradeço, vereadora Luciana. Eu concordo com tudo que os colegas dizem aqui, mas o Brasil está nessa algazarra que está hoje. Sabe por quê? É porque as pessoas não respeitam sequer um contrato que ganham, que vem aqui fazer a tomada de preço. Falou que era 1%, quantas empresas participaram, meu Deus do céu? E o Legislativo está desacreditado por causa disso, porque a gente abaixa a orelha. Nós estamos aqui representando as pessoas, a população paraguaçuense, não a administração. De 24 projetos até hoje não veio um representante aqui, não vai ser esse que vai mudar, não vai ser isso que vai fazer vocês mudarem a opinião. Obrigado. Tudo bem, senhor Pietro, mas se nós não acreditarmos, o que nós fazemos aqui? Nós, vereadores, precisamos acreditar no nosso município, precisamos acreditar no executivo que vai mudar, porque nós dependemos das ações dele para que tudo isso aconteça também. Então, é importante acreditar, sim. Como você falou, entendeu? Eu também acho injusto a questão da licitação, porque a empresa que ganhou a licitação por 1%, e essa mudança, no meu ponto de vista, também é um lado injusto. Porém, precisamos conversar, precisamos dar espaço para a administração para que... Sim, um minuto. A parte, vereador Júnior Batista. Dar um espaço para que a administração possa nos esclarecer melhor. Olha, eu concordo com todos aqui, tendo em vista que são 2 turnos e tal. Porém, onde vocês acham que o comerciante vai descontar esse 1%? Você acha que vai ser que ele vai assumir esse 1% ou ele vai transferir esse 1% para o povo? Então, isso é um projeto que sem diálogo não pode passar, gente. Não pode passar. Ah, mas a gente está dando margem para diálogo. Mas por que não conversou com a gente antes? Entendeu? Se a gente não se dá o respeito, a gente nunca vai ter o respeito. Sim, Júnior. Correta a sua colocação. Mas, no meu ponto de vista, nós precisamos abrir real esse diálogo. Porque se fecharmos aqui, acabou o projeto e pronto. E se surge uma nova empresa aí, com taxas mais altas? E aí? Você entendeu?
Oi? A palavra... Ok. A parte, vereador Paraná do sindicato. Vocês tiraram para pegar a parte. Senhor presidente, eu gostaria só de ler o artigo 3º do projeto de lei complementar número 127, do 5/8/2010. A administração do serviço do cartão eletrônico para a implantação do PAS será realizado diretamente pela Prefeitura Municipal ou mediante contrato. Então, se não houver um consenso de um contrato de uma empresa administrar o cartão, a Prefeitura ela é responsável. Então, não corre o risco do servidor aí ter aí o interrompimento do seu próprio cartão. Então, Paraná, mas o que vai implicar aqui não é em relação ao servidor, e sim ao empresário que utiliza esse cartão. Ok. A parte, vereador Josimar Rodrigues. Vereadora Luciana, muito obrigado pela parte. Eu vim aqui falar porque o vereador Paulo citou meu nome várias vezes aqui, dizendo que eu estou com um ranço muito grande da administração. Não é ranço, não. É que houve tempo hábil para a discussão. Não é agora, num segundo turno, que nós vamos ter esse tempo, porque desde o começo do mandato até agora, nós sempre pedimos diálogo, e nós nunca tivemos o diálogo. Então, não sou incoerente da minha parte. Incoerência foi a administração que até agora não parou para nos ouvir. A hora que ela parar para nos ouvir e entender que também precisa dessa casa, quem sabe as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Muito obrigado, Luciana. E, senhor presidente? Ok. Então, Josimar, também já foi falado aqui várias vezes, também falo também. Não é só você, entendeu? Não é só como diziam, a oposição. Nós também sentimos a falta do diálogo. Porém, eu já deixo desde já, entender, meu voto vai ser favorável. Isso não garante que votarei favorável na próxima. Preciso de uma explicação melhor, uma compreensão melhor em relação a esse projeto. Então, eu convido a administração para que ofereça isso para nós e demais vereadores que votarem favorável, e vocês também que votaram contrário. Caso contrário, na próxima votarei contra. Obrigada. Continua a discussão presente projeto de lei complementar em primeiro turno. Com a palavra, vereador Dr. Ricardo. Boa tarde, meu presidente, membros da mesa, meus novos colegas, pessoas aqui presentes, colaboradores da casa, pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu vou tentar ser o bom senso nessa questão. Seguinte, minha gente, eu sou um profissional. Se vocês me contratam para qualquer coisa, eu determino um preço. Esse preço, se o paciente morrer ou sobreviver, é o mesmo. Concorda? Muitas vezes, até eu, pessoalmente, já fiz muita coisa. Não pude ajudar, eu não cobro, quando é particular. Isso é uma questão minha. Não se muda a regra no meio de um jogo. Eu acho que a questão não é ter diálogo com o governo ou não. Eu acho que a questão é mudar a regra no jogo, no meio do jogo. Isso não se deve fazer nunca. Isso, para mim, não serve. Não existe o contrato. Então, se, porventura, está com dúvida que não há diálogo, vamos combinar, vai ter diálogo sim. São pessoas que gostam de conversar, gente. São pessoas com ideias novas, ideias que talvez a gente não consiga, porque nós aqui nós não temos a mentalidade de gente como o Marinho, o pai dele, como empresários. Nós não temos. Se eu tivesse um pensamento de empresário, eu estaria muito bem hoje na minha vida, na minha profissão. Mas, então, a questão não é a falta do diálogo ou não. É a questão de mudar a regra no meio do jogo. Eu não gosto disso. Eu acho que isso não é justo, não é legal. Sim, senhor. A parte, vereador Josimar Rodrigues.
Doutor Ricardo, muito obrigado, vereador. Você foi muito feliz na sua fala em relação à mudança. Embora tenha tido um diálogo com os comerciantes, o ideal seria ter um diálogo também conosco em relação desse projeto, que é um projeto que gerou aí, você viu uma polêmica, várias discussões, isso é bacana, a democracia, exatamente, e nós com os comerciantes para saber por quê, para depois chegar num consenso e vier o projeto para cá, votaria sem nenhum problema. O problema é essa questão, esse impasse que existe entre executivo e legislativo, porque nós estamos de portas abertas para ouvir. O problema é essa questão de vir, trazer para nós, entre a associação comercial, os comerciantes e nós, vereadores, porque o voto, quem definimos somos nós. Então, acho que essa casa precisa ser valorizada. E esse debate aqui, ele é válido sim, é muito bom. Isso chama democracia. Muito obrigado. Minha gente, eu torno a falar para vocês. A questão não é o diálogo. Vamos parar de ser jogo de ego. A administração vai conversar com a gente vai conversar com a administração. O problema é a mudança do jogo no meio do jogo. Eu acho que isso não é legal. Todos aqui, tem o Júnior, a Neide, são profissionais, sabe? Eu acho que isso não é legal. Se o cara me faz isso comigo, eu nunca mais nem vejo na cara dele. Peço a palavra. Senhor vice-presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa escrita, imprensa falada, internautas, a todo mundo, meu boa noite, já passamos das 6 horas. Nem vou entrar no mérito do projeto, vou discordar um pouquinho do meu companheiro, doutor Ricardo. Tem que se conversar sim, o executivo tem que conversar com o legislativo, não tem jeito. Está aqui, ó, está aqui. Se alguém do executivo estiver assistindo essa sessão, está vendo o que a falta de diálogo está fazendo com essa Câmara. Não conversa, não tem diálogo, não procura os vereadores. Se vira isso aqui. Infelizmente, a falta de diálogo está matando a administração. Infelizmente. Está aqui, acabamos de aprovar o PLC 23. O pessoal da educação veio, conversou, ficou 1h30 com a gente, foi aprovado, não teve problema, unanimidade. Mas vieram, conversaram, debateram, trocaram ideias. Custa disponibilizar, vir, conversar, trocar ideias. Fica o dito pelo não dito, e vou dizer, eu como presidente dessa casa, eu tenho que dizer, projetos mal redigidos, mal escritos, mal explicados. Tenho cobrado, já cansei de cobrar a administração, mandem projetos sucintos, com explicações corretas, com explicações claras. Tem muita coisa vaga. Muita coisa vaga. E na política, hoje em dia, o que é vago dá margem para dúvida, e as dúvidas suscitam nisso aqui. Uma parte, vereador, claro. Obrigado pela parte, presidente desta Casa de Lei, e meus parabéns, porque o presidente dessa Casa de Lei, presidente, é o primeiro, né, que está na frente dos demais, mas na humildade está num contexto de todos juntos. É assim que se fala, presidente. Tem que trazer a responsabilidade para essa casa. Como presidente, você está à frente do trabalho, você tem mesmo que cobrar a presença do executivo, dos assessores do executivo, e abrir a oportunidade de discutir num segundo turno. Está correto? Nós não podemos, se nós temos segundo turno para votar contrário, eu já falei que até eu voto contrário, se eu não achar um meio, claro, se for para lesar a comunidade, a população. Tem que se discutir. Parabéns, presidente. Quando chamam a responsabilidade, porque a reserva é trocada, o jogador está indo mal, tem que trocar. A política é feita uma troca de cadeira por 4 anos. Sai o executivo, entra outro para administrar e tem que pôr a casa em ordem. Parabéns, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador Paulo. Só discordo um pouquinho do segundo turno, porque o próprio regimento interno da Câmara dos Deputados diz que toda matéria de projeto de lei complementar é 2 turnos. Então, só discordo um pouquinho disso aí, mas, na verdade, a gente só vem aqui para dizer que o Executivo precisa sentar e conversar com o Legislativo. Já se passou 1 ano, não conversa mais. Até o mandato passado, que eu era um crítico da administração passada, eles conversavam mais com a gente, debatiam, traziam as pessoas para discutir o projeto. Hoje não acontece.
pouquíssimos projetos que a administração veio aqui, conversou, foram rejeitados. Está a prova hoje aqui, o 23 veio, foi feita reunião, tramitou pelas comissões e foi aprovado sem problema algum. Então, enquanto não houver esse diálogo, enquanto não houver humildade por parte do Executivo, porque o Legislativo está aqui. Se a partir do momento que o Legislativo tiver que ficar indo lá no Executivo, não dá. Aí não dá, aí não tem o porquê. Os poderes são independentes. Então, venham, conversem, debatam. Eu tenho andado outras câmaras aí, os prefeitos vêm, explicam os projetos, não tem dificuldade, conversam. Mas, infelizmente, Paraguaçu Paulista está na contramão de toda a região. Então, fica aqui o meu pedido, que tenha discussão, que tenha troca de ideias, o debate é sadio, eleva o nível das coisas, mas não tem. E o resultado é esse aqui. O resultado é esse aqui. Tudo porque não há diálogo por parte do Executivo com o Legislativo. Uma parte, vereador. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo pelas palavras, sábias palavras, como representante desta Casa de Leis, como presidente da Casa, foi bem feliz. A prova disso, nós votamos 3 projetos hoje. Entendemos que o projeto era bom. Mas esse quarto projeto que veio para nós apreciarmos, nós discutimos, inclusive discutimos hoje com alguns vereadores, mal redigido, não houve uma justificativa aplausível para que nós pudéssemos entender e votar favorável. Então, diante disso, e é a falta de diálogo, eu volto a bater. Eu sempre falei do diálogo. E nós tivemos quantas reuniões, que foram poucas, e não quiseram ouvir, por quê? Não precisa do Legislativo. Essa é a tônica da administração. Mas, infelizmente, enquanto não tiver o diálogo, não vai resolver as coisas. Presidente, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador. E só para encerrar, não vou entrar no mérito do projeto. O recado era só esse. Executivo, venha até a Câmara, converse com o Legislativo. Infelizmente, não tem acontecido isso, e isso reflete no que nós tivemos hoje aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos. Continue a discussão, presente projeto de lei complementar, primeiro turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário, processo de votação nominal e o quórum para sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal do projeto de lei complementar número 024/17 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar responda sim, e se contrário, responda não. Luciano Moraes dos Santos. Cícero Ribeiro da Silva. Josimar Rodrigues. Paulo Roberto Pereira. José Roberto Batista Júnior. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Reinaldo Moraes dos Santos. Vitor Urbini Teodoro. Márcio José Barbosa. Senhor presidente, 6 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 ausência. Presente projeto de lei complementar recebeu 6 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 ausência. Rejeitado em primeiro turno, arquive-se o projeto. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa presente sessão extraordinária. Boa noite e muito obrigado.